o mundo segura a respiração. O conflito entre Israel e Irã pode estar prestes a desencadear uma crise sem precedentes. Até onde isso pode chegar? Descubra agora. Por enquanto, os combates entre Israel e Irã parecem restritos às duas nações. Nas Nações Unidas e em outros lugares houve apelos generalizados por moderação, mas e se eles não derem ouvidos? E se a luta se intensificar e se expandir? Aqui estão apenas alguns cenários possíveis e piores. Apesar de todas as negações dos Estados Unidos, o Irã claramente acredita que as forças americanas endossaram e, pelo menos tacitamente, apoiaram os ataques de Israel. O Irã poderia atacar alvos americanos em todo o Oriente Médio, como campos de forças especiais no Iraque, bases militares no Golfo e missões diplomáticas na região. As forças aliadas do Irã, Hamas e Hezbollah, podem estar bastante enfraquecidas, mas suas milícias de apoio no Iraque permanecem armadas e intactas. Os Estados Unidos temiam que tais ataques fossem uma possibilidade e retiraram parte do efetivo. Em sua mensagem pública, os Estados Unidos alertaram o Irã firmemente sobre as consequências de qualquer ataque a alvos americanos. O que poderia acontecer se um cidadão americano fosse morto, digamos, em Tel Aviv ou em outro lugar? Trump pode se ver forçado a agir. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu é acusado há muito tempo de querer arrastar os Estados Unidos para ajudá-lo a derrotar o Irã. Analistas militares dizem que somente os Estados Unidos têm os bombardeiros e bombas destruidoras, de bunkers capazes de penetrar nas profundezas das instalações nucleares iranianas, especialmente a de Fordow. Trump prometeu ao seu eleitorado MAGA que não iniciaria nenhuma das chamadas guerras eternas no Oriente Médio. Mas muitos republicanos apoiam tanto o governo de Israel quanto sua visão de que agora é a hora de buscar uma mudança de regime em Teherã. Mas se os Estados Unidos se tornassem um combatente ativo, isso representaria uma enorme escalada com consequências longas e potencialmente devastadoras. Se o Irã não conseguisse danificar os alvos militares e outros alvos bem protegidos de Israel, ele sempre poderia mirar seus mísseis em alvos mais fáceis no Golfo, especialmente países que o Irã acredita terem ajudado e apoiado seus inimigos ao longo dos anos. Há muitos alvos de energia e infraestrutura na região. Lembre-se de que o Irã foi acusado de atacar campos de petróleo da Arábia Saudita em 2019 e seus aliados Houthis atingiram alvos nos Emirados Árabes Unidos em 2022. Desde então, houve uma espécie de reconciliação entre o Irã e alguns países da região, mas esses países abrigam bases aéreas americanas. Alguns também, discretamente, ajudaram a defender Israel de um ataque de mísseis iranianos no ano passado. Se o Golfo fosse atacado, ele também poderia exigir que aviões de guerra americanos viessem em sua defesa, assim como os de Israel. Se o ataque israelense falhar? E se as instalações nucleares do Irã forem muito profundas e muito bem protegidas? E se seus 400 kg de urânio, enriquecido a 60%, o combustível nuclear que está a apenas um passo de ser totalmente adequado para armas, suficiente para cerca de 10 bombas, não forem destruídos? Acredita-se que possa estar escondido em minas secretas. Israel pode ter matado alguns cientistas nucleares, mas nenhuma bomba pode destruir o conhecimento e a expertise do Irã. E se o ataque de Israel convencer a liderança do Irã de que a única maneira de impedir novos ataques é correr para obter capacidade nuclear o mais rápido possível?
E se esses novos líderes militares à mesa forem mais obstinados e menos cautelosos do que seus antecessores mortos? No mínimo, isso poderia forçar Israel a novos ataques, potencialmente prendendo a região a uma rodada contínua de ataques e contra-ataques. Os israelenses têm uma expressão brutal para essa estratégia. Chamam-na de cortar a grama. O preço do petróleo já está subindo. E se o Irã tentasse fechar o Estreito de Hormuz, restringindo ainda mais o movimento de petróleo? E se, do outro lado da Península Arábica, os Houthis no Iêmen redobrassem seus esforços para atacar navios no Mar Vermelho? Eles são o último suposto aliado indireto do Irã, com um histórico de imprevisibilidade e alto apetite ao risco. Muitos países ao redor do mundo já estão sofrendo com uma crise de custo de vida. A alta do preço do petróleo agravaria a inflação em um sistema econômico global que já está fragilizado sob o peso da guerra tarifária de Trump. E não podemos esquecer que o único homem que se beneficia do aumento dos preços do petróleo é o presidente Putin da Rússia, que de repente veria bilhões de dólares inundando os cofres do Kremlin para pagar sua guerra contra a Ucrânia. Se Israel tivesse sucesso em seu objetivo de longo prazo de forçar o colapso do regime revolucionário islâmico no Irã? Netanyahu afirma que seu objetivo principal é destruir a capacidade nuclear do Irã, mas deixou claro em sua declaração de ontem que seu objetivo mais amplo envolve uma mudança de regime. Ele disse ao orgulhoso povo do Irã que seu ataque estava abrindo caminho para que vocês alcançassem sua liberdade, do que ele chamou de regime maligno e opressor. Derrubar o governo do Irã pode ser atraente para alguns na região, especialmente para alguns israelenses. Mas que vácuo isso poderia deixar? Que consequências imprevistas haveria? Como seria o conflito civil no Irã? Muitos podem se lembrar do que aconteceu no Iraque e na Líbia, quando o forte governo centralizado foi removido. Portanto, muito depende de como esse conflito evoluirá nos próximos dias. Como e com que intensidade o Irã retaliará? E que tipo de contenção, se houver, os Estados Unidos podem exercer sobre Israel? Muito dependerá da resposta a essas duas perguntas. O que vemos hoje não é apenas uma disputa regional, é um jogo de xadrez geopolítico que pode mudar os rumos do planeta. O destino de milhões depende de decisões que estão sendo tomadas neste exato momento. Estamos, sim, à beira de um abismo, e cada movimento agora importa. Se esse conteúdo te ajudou a entender os riscos desse conflito, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Ative o sininho para não perder as próximas atualizações e análises sobre os principais acontecimentos que estão moldando o mundo. Até a próxima!